Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Muito bem, nós estamos começando mais um Floripa em Foco e vamos conversar com o Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual aqui de Santa Catarina, e com o diretor de Comunicação e Imprensa desse Sintesp, que é o Volney Chucre, a quem mais uma vez eu saúdo, satisfação, feliz 2014, ainda está em tempo, né? Já começamos um novo ano, mas ainda discutindo os mesmos assuntos sem solução, e outros tantos que parecem trazer algumas soluções ou encaminhamentos, não é mesmo? É verdade. Em primeiro lugar, né, um feliz 2014 para todos nós. Para todos os telespectadores. O Sintesp começa o ano, né, com uma perspectiva de muita luta nesse ano, porque mais uma vez o governador de Santa Catarina não cumpriu a database, que é do dia 1º de janeiro, onde deveriam ser feita a revisão geral dos salários. No final do ano passado, de 2013, ele mandou para a Assembleia Legislativa um pacote que a gente está apelidando de pacote de maldade, porque atendeu algumas reivindicações de um setor muito pequeno dos servidores públicos, mas em compensação deixa mais uma vez a grande maioria dos servidores sem o seu reajuste anual, né? Sem que se cubra sequer aquilo que a inflação nos tomou durante esse ano. Então, com isso, já se acumula, né, de perda salarial para alguns setores 48% de perda. Então, e essa perda tende a aumentar se o governo continuar insistindo em não cumprir a database, né? Claro. Existem setores que estão mobilizados para fazer com que os seus próprios segmentos, né, tenham algum ganho. É o caso do DEINFRA, do DETER, que não aceitam ter ficado de fora, assim como todos os outros setores não aceitam ter ficado de fora nos pacotes do ano passado, da gratificação da proeficiência, né, que foi dado para apenas 3 secretarias, que é a Secretaria de Administração, o IPREV e para a PGE. Então, essa proeficiência é uma nova gratificação e, ao mesmo tempo que o governo acena com a possibilidade de isonomia nas gratificações, dando 100% da GAF para a grande maioria dos servidores, ou para quase todos eles, o que é um lado positivo dessa questão, mas, ao mesmo tempo, ele cria novas gratificações, eleva o teto, transformando o teto, deixando de ser do governador, o salário do governador para passar a ser o salário do desembargador, perdendo também completamente o controle sobre esse teto, porque a partir do momento em que o STF, que proclama o seu próprio salário, né, aumentar isso... E já aumentou agora. Isso de forma Esse proporcional. início agora já aumentou. Isso, R$ 1.400 a mais ou R$ 1.500. Enfim, e isso vai virando uma bola de neve. Claro. O Estado perde o controle sobre os seus próprios Porque salários. há uma isonomia, uma paridade entre o salário lá do STF e dos demais magistrados, e a cascata vem enrolando. Né? Exatamente. E agora também com o Poder Executivo nesse rolo todo. Porque, interessante. Além disso, quer dizer, essa quebra do teto, ela possibilitou o aumento do abismo que já havia entre os maiores altos e os menores baixos salários. Exatamente. O que aconteceu? Que por lei não poderia ser superior a 12 vezes, hoje está em 30 vezes.
né? Então, eles, para poder fazer isso, inclusive revogaram a lei que limitava essa proporção em 12. Que loucura. E aí eles revogaram a lei no final do ano passado. Então, foi um pacote realmente de massacre para o servidor público. Então, essa é a perspectiva que nós temos, é exatamente a continuidade da luta nesse início de ano, né? A gente já vai novamente entrar com as ações necessárias para que seja cumprida a database, né? Ações judiciais cabíveis, e vamos ver até onde a gente consegue essa unificação dos trabalhadores. Ô Volney, desculpa interromper, mas quantos anos faz que o governador não cumpre essa questão da database? Na verdade, ele só cumpriu quando criou. Ele criou em 2011 e cumpriu naquele ano. 2012 não, depois 2013 não e 2014 E vocês também não. entraram com ações na justiça, e o que a justiça disse até agora? Na verdade, nós perdemos a ação judicial, o sindicato perdeu a ação judicial com a alegação da justiça de que o poder judiciário não pode interferir, seria uma interferência de um poder sobre o outro, do poder judiciário. Mas quem é que julga isso, então? Executivo. Na verdade, o processo continua porque nós damos continuidade, vai para as instâncias superiores do judiciário, né? STF, STJ, STF, enfim, nós vamos... Em algum lugar vai parar, né? Em algum lugar vai ser julgado, né, novamente. Então, nós entramos com recurso, enfim. O que nós entendemos também, gostaríamos que a população entendesse, e os servidores em particular, é que com o Poder Judiciário, essa luta pode ser ganha. Claro. Mas ela só tem certeza de vitória se a gente estiver mobilizado, se a gente for para a luta, enfim, né? É o que estão fazendo agora também os agentes penitenciários, os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos, os trabalhadores da Secretaria de Justiça e Cidadania como um todo, né? Se reuniram já em dezembro e a gente apontou um calendário que dia 6 de fevereiro nós já vamos nos reunir novamente, e aí pela internet, pelas redes sociais e por todas as formas possíveis, a gente vai estar discutindo a nossa Lei 472 e dando sugestões para a mudança, né? Com o acordo de fim de greve do ano passado, previa a criação de uma comissão para a revisão da Lei 472. O que é a Lei 472? Assim, bem rapidinho, para alguém que por acaso não saiba, está entrando na audiência. A Lei 472 de 2009 é a lei que criou o agente penitenciário e agente socioeducativo. Antes a gente era agente prisional e monitores, né? Certo. E aí isso foi transformado. Regulamentou e criou o cargo de agente penitenciário, o cargo de agente socioeducativo, e aí ficou de fora dessa lei todo o quadro técnico da Secretaria de Justiça e Cidadania, todo o quadro administrativo da Secretaria de Justiça e Cidadania. O que nós queremos é fazer uma revisão para incluir todos, né, no mesmo quadro de cargos e salários, né, no mesmo plano de cargos e salários, em que a gente regulamente, né, além do que tem uma série de falhas na Lei 472 que diz respeito ao agente penitenciário e ao agente socioeducativo que nós queremos corrigir. Né? Então, um dos itens do acordo de greve foi exatamente a criação dessa comissão, que até agora não saiu do papel. Então, é uma comissão que vai envolver pessoal... Sequer entrou no papel, né? Porque o que a gente quer é que seja criada a comissão e vá para o com membros do governo e membros do sindicato, trabalhadores. Exatamente, para discutir isso. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Né? Então, e aí? E aí o que nós podemos fazer é, enfim, mobilizar para isso. E dia 6 de fevereiro está sendo chamado, e a gente gostaria que em cada unidade prisional pudesse retirar um representante para trazer para Florianópolis, 1 ou 2 ou 3 ou 4, enfim, tirar representantes para ajudar nessa discussão, para a gente poder levar essa discussão adiante. O que é 6 de fevereiro? É uma assembleia? É uma reunião? Uma reunião de representantes.
Tá. Né? Não é exatamente uma assembleia com todo mundo sendo chamado. Vem pessoal do Estado todo? Exatamente, o pessoal do Estado todo. Vão se reunir aonde? No Sintesp, às 9 horas da manhã. Ah, tá. Quer dizer, já tem confirmadas as participações? Algumas sim, outras não. Outras nós estamos buscando para que venham. Qual é a expectativa de quórum? Vão ter quantos? 200? Não, 300? não temos como calcular, mas se vier um único representante de cada unidade, nós já teríamos aí 63 participantes. Né? E aí vão criar as estratégias e determinar as ações para tentar mobilizar. Isso, exatamente, para que isso seja levado adiante. Perfeito. Eu estou conversando com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que logo depois do intervalo, que nós já vamos fazer, vai nos trazer ainda, além de mais algumas questões com relação, se ele julgar oportuno, database e a Lei 472, que criou, né, os cargos de agente e penitenciário e socioeducativo, como é? Agente penitenciário, agente socioeducativo. E agente socioeducativo, vai nos falar sobre o Fórum de Comunicação daqui e também sobre o plebiscito popular. Você fica ligado, aguarda só um pouquinho que a gente já retorna. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Floripa em Foco, aqui pelo Canal 4 e também pela internet, né, Fernando? Em tempo real, com o programa, né, do Sintesp, que nos acompanha há muitos anos. Desejar a todos da diretoria e todos os trabalhadores também, né, associados, sindicalizados ao Sintesp, um feliz 2014. Obrigado pelo apoio que tem dado à TV Floripa. E continuamos conversando com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. Nós conversamos sobre database, sobre a Lei 472, agente penitenciário e agente socioeducativo, mas ainda temos 2 assuntos elencados. Um deles, Fórum de Comunicação. Eu me recordo ter feito um programa com você, mas foi em São Paulo e Brasília, mas houve um agora há pouco, no final do ano passado, aqui em Florianópolis. Isso é sumamente importante. Na verdade, assim, a luta pela democratização da comunicação, ela tem se dado pelo Brasil afora, né? Aqui em Santa Catarina, nós já tivemos o primeiro seminário de unificado sindical, primeiro de comunicação sindical, né? Então, o primeiro fórum de comunicação sindical unificado aconteceu nos ingleses aqui no norte da ilha. Agora, recentemente? Não, no ano passado, né? Em maio do ano passado. Ah, tá.
E aí nós tiramos naquele seminário, naquele primeiro seminário, a ideia de construir, então, um fórum para debater a questão da comunicação, para debater as questões ligadas à democratização da comunicação, ao fato de a gente ter TV comunitária como a TV Floripa, enfim, e não terem nenhum espaço verdadeiro para atuar, né? Nesse caso tem que ser em TV fechada, a gente quer que seja tudo isso colocado em TV aberta, da mesma forma como os nossos amigos latino-americanos estão fazendo, né? Criando suas leis de comunicação, suas leis de mídia. É o caso da Venezuela, que é o caso da Argentina. Que é o caso do Uruguai, né? Que tem evoluído bastante nessas discussões. Né? Sempre lembrando, né? Às vezes as pessoas pensam, não, mas vocês querem mandar na Rede Globo, a Rede Globo tem dono e faz o que quiser. Não, a Rede Globo é uma concessão. Claro. A Rede Globo é uma concessão, a Rede Bandeirantes é uma concessão, tudo são concessões do Estado, né? E isso precisa ser regulamentado. 98% da comunicação brasileira é privada. Isso é um absurdo, nós temos que mudar completamente essa realidade. O Fórum de Comunicação se propôs a isso, né? O nome do fórum que nós colocamos exatamente tem essa perspectiva, que é o Fórum de Comunicação da Classe Trabalhadora. Né? Porque a gente entende que a classe dominante, quem domina a mídia nacional, que são empresários, eles já têm os seus meios de comunicação. Quem precisa ter um meio de comunicação que fale a linguagem do trabalhador, a linguagem daquele que não tem os meios de produção na mão, né, precisa ter esse meio à sua disposição. Né? Claro. E isso está colocado na nossa Constituição, mas ela não foi regulamentada. Nós queremos que seja regulamentada a Constituição. Nós, inclusive, estamos com o abaixo-assinado pela democratização dos meios de comunicação, que a gente gostaria que cada um pudesse entrar no site do Sintesp, no site do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, tirasse cópia, repassasse, pedisse assinatura para os seus amigos, seus vizinhos e tudo mais, porque a gente precisa alcançar esse 1,5 milhão de assinaturas para poder entrar com o projeto no Legislativo. Até isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual o Sintesp também participa, né, da campanha nacional pelo plebiscito popular por uma constituinte soberana do sistema político. Nós queremos realmente fazer toda uma discussão. Olha só, com relação a essa coisa da comunicação, nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para poder entrar com um único projeto no Congresso Nacional, certo? Pois bem, para você criar um partido político, você precisa de 1/3 disso, de 500 mil assinaturas. Certo. Então, é uma desproporção. Claro. Que quem fez foi exatamente quem está no Congresso. E o Congresso, no nosso entendimento, da forma como ele se compõe hoje, né, da forma como você elege os deputados, da forma como não vai cortar na própria carne para fazer uma reforma política que interesse a população. Claro. Que faça com que nós tenhamos representação de negros, mulheres, indígenas, né, enfim, a representação mais eclética dentro do Congresso Nacional. Dos 513 deputados, nós temos 217 empresários, quando na população, a população no modo geral, os empresários são em torno de 5, 6%. Certo. Mas eles dominam mais de quase 50% das cadeiras, dos espaços do Congresso. Exatamente. Isso se reflete também, né, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, onde o poder econômico tem uma força muito maior do que o poder popular. Então, é essa inversão que nós procuramos quando a gente quer tanto democratizar a comunicação, quanto
também democratizar o nosso sistema político, né? Não está faltando, desculpa lhe cortar, mas o que você acabou de dizer é importantíssimo e é gravíssimo. Não está faltando, e não é sindicato responsável, nada, consciência da sociedade, do trabalhador, e enxergar isso e ver o resultado que ele tem no dia a dia, que sempre é o mesmo, ou seja, nunca é plenamente positivo, votar na hora certa, nas pessoas certas. O que a gente quer mudar... Ele não representa, os representantes não nos representam, mas alguns representam, mas a gente não reforça, não vota, deixa outros de fora e vota nesses que não nos representam. Como é que fica isso? Também isso, mas também a gente entende que a própria consciência das pessoas e essa coisa de votar... É manipulada. Exatamente, ela é manipulada pela mídia. Nós temos uma mídia que manipula mentes e corações. Claro, certo. Né? Nós temos um sistema político que é moldado de acordo com os interesses dos políticos. Da classe dominante. Que já estão, e, portanto, são representantes da classe dominante. Claro. Então, o que nós queremos é exatamente democratizar tanto os meios de comunicação, né, quanto o próprio sistema político como um todo. E não só a forma de você votar, mas a representação mesmo. Claro. Né? Só para você ter uma ideia, o voto de um acreano, por exemplo, representa 13 votos de um paulista. Como é que pode, né? Porque é completamente distorcido. Né? Essa proporção é completamente distorcida para eleger um Congresso Nacional que a gente tem. Então, a gente tem dominações de vários políticos que, inclusive, são donos de concessão de canais mídia, de rádio, de TV, jornais. Né? Exatamente. São então, verdadeiras redes. É completamente desproporcional. Dizer que existe igualdade de condições para se eleger é uma inverdade. Então, nós estamos procurando, e o Sintesp se engaja muito nessa luta, de redefinir o papel da mídia, né, assim como o papel do sistema político, né, a forma como a gente se organiza. Né. Nós temos um judiciário em que não saiu da época do Império. Né. O STF, né, ele é uma corte. Para começar, já é uma corte, né? Ou seja, não chegou na República. Né? Então, é isso que a gente está falando, essas representações. Né? Como é que se chega ao STF? Né? Toda essa discussão nós queremos fazer. Como é que a população tem algum controle sobre a representação no STF ou no judiciário, ou seja, no legislativo, ou seja, no executivo. Então, tudo isso nós queremos discutir. O Sintesp se engaja, né, completamente na luta em defesa de melhores condições de trabalho e salário dos servidores públicos do Estado e se engaja também na luta geral da população para melhorar todo o Brasil, todo o sistema político do Brasil, assim como os meios de comunicação, enfim. Essas lutas que são lutas combinadas e que a gente vai estar efetivando em 2014. Só queria, para encerrar, estamos sobre o tempo, relembrar o dia 6 de fevereiro com a palavra final do Volney Schultz sobre essa importante data para o pessoal aqui, os trabalhadores do governo do Estado, né, de Santa Catarina. Só para relembrar, dia 6 de fevereiro, então, nós teremos essa representação das várias unidades prisionais do Estado, do sistema socioeducativo, para participar às 9 horas da manhã na sede do Sintesp desta reunião para a gente discutir, então, a revisão da Lei 472. Prazer em mais uma vez recebê-lo. Feliz 2014, Volney, pessoal do Sintesp, você, telespectador, que continua aqui na TV Floripa, a TV que você vê ou ouve, sente a diferença, canal 4 NET. Até o nosso próximo encontro.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.